Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esse é o nosso 12º episódio e dessa vez nós vamos falar sobre smartphones, como eles são as nossas bênçãos e as nossas maldições da nossa vida. Meu nome é Thiago Abreu e eu chorei quando a Nokia saiu do mercado. Oi, eu sou o Luca e eu gosto de marcas chinesas. Oi, eu sou o Otávio e Deus do céu, eu amo esse negócio. Cara, a internet foi a invenção do século XX, mas o smartphone foi a invenção do século XXI. E você que está aí usando o seu smartphone para ouvir a gente, seja aí no iTunes ou também em outro agregador de podcasts, você pode mandar o seu e-mail para nós em ouvinte@introvertendo.com.br, o nosso site introvertendo.com.br. Enfim, encontrar as nossas redes sociais, nosso Twitter, Instagram e o Facebook, sempre pelo nick Introvertendo. Está no ar para vocês mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que tratando de smartphones, como eu poderia esquecer? Manda nudes! Não, pra você que escuta o podcast enquanto está no banheiro, aproveite esse momento que possivelmente não está fazendo nada de tão produtivo e escreve um e-mail, sei lá, qualquer coisa com opinião que já serve pra gente moldar o podcast. E se você também não se sentir confortável em enviar um e-mail e só queira comentar, nós temos aí a nossa plataforma de comentários no Disqus, que está na nossa postagem, nossas publicações no introvertendo.com.br. Vamos lá. Antes de falar de smartphones, é importante a gente situar a nossa convivência com celulares. E é impossível não falar de celulares nos anos 2000 e não falar da Nokia. Porque a Nokia simplesmente ela fundou todo esse conceito de telemóveis que a gente trabalha hoje. Inclusive, as minhas primeiras memórias de criança, quando meu pai começou a ter uns celulares modernos, eram alguns aparelhos da Nokia. E eram aparelhos assim, gigantescos. Eu lembro que ele tinha um 5120 que tinha antena, que tinha todo o teclado, assim, né? Você tinha uma tela bem simples, não tinha nem toques direito, era algo bem rústico. Mas a Nokia ela foi ganhando esse mercado com milhões de vendas, principalmente a partir do momento que a empresa ela se direcionou a dar uma melhorada no hardware e utilizar muita pesquisa, né, para esse conteúdo. Exatamente. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro celular, acho que foi um bem parecido com o seu pai. Foi no aniversário meu, eu acho que eu tinha 8 anos. Nossa, bem precoce. Mas eu era um garoto muito responsável. Eu tinha pedido um cachorro, só que minha tia me deu um celular. Você vê o quanto eu fui amaldiçoado pela minha família. Eu nunca esqueci esse evento trágico. Gente, eu ganhei celular muito tarde, já tinha 13. Eu lembro da época onde todo mundo tinha um telefone fixo, certo? E aquele telefone fixo, velho, ele era maior que a palma da sua mão. Você colocava ele na mão, se você colocasse aquele telefone fixo na sua mão, ele caía da sua mão, de tão grande. Não, definitivamente ele cai da mão de uma criança de 8 anos, cara. Isso aí eu tenho certeza. É verdade. E aí eu lembro do celular, que era um aparelho de comunicação que até uma criança de 8 anos conseguia colocar na mão e fechar. Cara, era um negócio louco. Além de tudo, tinha um aspecto muito interessante sobre celulares para crianças. Jogos. Exato. Você tinha o Snake, o famoso jogo da cobrinha. Você tinha o jogo da motinha no 2280, que era um modelo Nokia azul, que algumas pessoas vão lembrar, que a tela dele tudo era azul, até os teclados eram azuis e tudo mais. Era aquela tela de cristal líquido, né? Sim, sim. Nossa. E também tinha o Space Impact, em alguns modelos que já começaram a se modernizar, que você tinha várias fases, você tinha os chefões e você tinha que matar e tudo mais. Eu nunca consegui zerar. Eu zerei com muito esforço. eu encontrei umas técnicas, porque eu sempre morria na terceira missão, e eu sabia que se eu ficasse em um cantinho da tela, o bicho não me atingia diretamente. Aí eu pegava ele por trás. Dark Souls não tem nada contra Space Impact. E eu lembro quando eu tinha o celular, eu levava ele pra escola, as crianças também tinham um parecido com o meu. E era um negócio que, se você comparar hoje, ele era uma pedra. Sim. Era celular tijolo, certo? Era um negócio resistente. Tipo, hoje a gente faz até aquela piada.
que os produtos da Nokia, se você jogar no vaso e dar descarga. Ele falava assim, por que naquela época o celular tão resistente daquele tinha a capa? A capa é para proteger do lado de fora, não é para proteger o celular. É para proteger o mundo do celular. Não, mas tem uma coisa interessante com esses celulares antigos, é que você podia ficar no caixão debaixo da terra que ele pegava o sinal. Porque ele não tinha restrição sobre o sinal te afetar ou não. Então ele pegava qualquer sinal. Aí hoje em dia eles já colocam proteção sobre o receptor para causar menos prejuízo para a pessoa, até porque a pessoa coloca geralmente o celular ao lado do saco, então é ótimo que evitem problemas futuros com isso. E com relação à proteção, que você tinha muito desse estereótipo com a Nokia, isso acabou continuando historicamente, porque eu lembro que em 2014, já na época do Nokia Lumia, que é um tema que a gente vai chegar daqui a pouco, um cara levou um tiro e o celular dele tava na camiseta e bateu no celular e não atingiu o cara. E aí as pessoas ficaram fazendo piadinha. Se fosse nos tempos antigos, a bala teria voltado, sabe? É desse jeito, velho. Eu lembro, o pessoal faz brincadeira assim. Se o Voldemort tivesse feito uma Horcrux com o celular da Nokia, a história teria sido bem diferente. Amor, por favor, não desligue o telefone. O primeiro celular que eu tive já foi em 2011. Eu não peguei exatamente essa época dos celulares meio sem internet, sem nada. Na época eu não tinha internet em casa, mas eu já tinha um smartphone. Era uma época bem bizarra. E até chegar essa fase da vida do Luca, você tem aí até 2005 um domínio assim, maciço da Nokia. Você tinha poucas empresas, muitas delas fecharam as portas, como a Siemens. Eu lembro que a Siemens tinha o A52, o A55, que eram celulares pequenininhos que você comprava ringtones na internet, você pagava R$3 pra ter uma música mal tocada ali em 8 bits, sabe? Era verdade. Eu lembro que quando o Latino lançou Festa no AP, era uma coisa, todo mundo queria ter Festa no AP como toque do celular, sabe? E além disso, mas a Nokia, ela tinha um certo problema. Primeiro lugar, você tinha uma série da Nokia que eram celulares muito vagabundos, que não evoluíram tecnologicamente, e eles continuaram nessa vibe. E eles tinham uma série altamente tecnológica, que era exatamente a N-Series. A N-Series foi introduzida, se não me engano, em meados de 2006. Isso quando a Motorola estourou com o V3. O V3 eu acho que é 2005, mais ou menos. O V3 era um aparelho engraçadamente, que eu acho assim, exatamente para exemplificar o porquê que a Nokia foi destruída. O V3, ele era um celular vagabundo. Assim, em termos tecnológicos, ele era um celular que, se você tirasse 2 fotos, acabou o espaço nele. Não tinha entrada para cartão. Apesar dele ser totalmente colorido, a câmera dele era horrível. Era uma câmera de 0.3 megapixels. Caro pra caramba. Eu lembro que, sei lá, na época que o valor dele já caiu, que já era uns 2 anos depois, ele era R$1.300. Então, acho que quando ele foi lançado... Na época que o real era valorizado. Sim, então assim, na época que ele foi lançado, de fato, acho que o valor dele chegava perto de 2.000. E era um celular que vendia como água, porque era um celular bonito. Isso tem que ser admitido. O V3, ele era um celular bem interessante, era um abre e fecha, ele era fininho e tudo mais. E a Nokia tinha os celulares vagabundos, sem qualidade nenhuma, que eram grossos. E você tinha a linha tecnológica da Nokia, que era muito inacessível. Por exemplo, eu sou um amante de celulares antigos, então eu tenho um Nokia N73. O N73, que foi lançado em 2006, ele não era o aparelho top de linha da N-Series, mas ele já destruía o V3 em termos tecnológicos. Ele tinha uma câmera de 3 megapixels, uma câmera traseira, porque ele tinha uma câmera frontal de 0.3, que era a mesma câmera traseira do V3. Ele tinha entrada para cartão de memória de até 4 GB. Ele tinha todo o pacote de leitor de PDF, de escrita em docs, ele tinha 3G e ele tinha navegador de internet. Então, assim, ele foi um dos primeiros celulares que introduziram esse conceito de smartphone. Só que a N-Series da Nokia, primeiro, trabalhava com um sistema operacional muito bosta chamado Symbian. O Symbian... inclusive nessa época você não tinha uma integração dos sistemas operacionais com as diferentes marcas. Isso atrapalhava muito a experiência do usuário.
Então a Nokia tinha, além do sistema operacional fraco, os teclados eram bem numéricos, era tudo ali feito, né, na mão. E em 2007, quando a Nokia chegou ao auge de qualidade com o N95, que foi um celular, que foi talvez o aparelho de smartphone mais revolucionário que a gente teve no ano que ele foi lançado, a Apple chegou chegando com o iPhone. Não vem falar que o iPhone não foi revolucionário nessa questão. Foi revolucionário em vários aspectos, mas em termos de hardware, o N95 ele tem certos atributos que só foram superados pelos celulares de entrada do mercado anos depois. É importante lembrar que foi nessa época onde as baterias dos celulares começaram a não durar bosta nenhuma. Mas aí ele passou a ter uma exigência muito grande sobre a bateria, né? Não estraga minha piada. O N95, por exemplo, em 2007, ele tinha 8 GB de memória interna. Hoje que é uma capacidade que os celulares de entrada têm. Isso 10 anos depois. Ele tinha uma câmera de 5 megapixels traseira. A frontal eu não lembro quanto que era. Ele gravava, se não me engano, em VGA. Ele tinha conexão Wi-Fi. Ele tinha 3G, tinha todo o pacote Office, tinha toda essa parte de aplicações. E era um celular com um design muito legal, apesar disso. Só que a Nokia ainda insistia naquele teclado físico. Só que a Nokia é aquele exemplo de empresa que liderava, que reinava sozinha, que destruía e que ela começou a ter um processo de decadência e ela só percebeu para esse processo de decadência quando era tarde demais. Então, se a gente parar para pensar, quando o iPhone chega com um trabalho totalmente focado no design e também na parte do touchscreen e tudo mais, você tem ali junto com o próprio N95 em termos de hardware e de software, protótipos claros do que seria referência dos smartphones dessa geração de 10 anos depois, digamos assim. Foi nesse momento em que a Nokia virou a SEGA dos celulares. E aí a Apple chegou com material de ponta no mercado, e o que a Nokia fez? A Nokia, ao invés de também investir em ponta e continuar na vanguarda, ela regrediu. Não, mas eu discordo só porque o iPhone ele definiu qual seria o padrão a partir do momento que colocou o teclado de toque, multitoque também. Então, a partir daí já passou a ser datado o teclado físico. Sim. Completamente Mas de datado. qualquer forma, o que a Nokia estava fazendo? Você tem, entre 2008 e 2009, uma série de celulares que tinham como base os aparelhos antigos tipo 1100, só que com tela colorida, com alguns ADD-ons. A Nokia investia muito em aparelhos de baixa qualidade, numa época que você já tinha um tipo de usuário que estava indicando o futuro. Era mais exigente. E o próprio sistema operacional Symbian ficou desatualizado. Por quê? Em 2008, você tem um software livre, né, um sistema operacional software livre, de código aberto, que é o Android, e que chegando, basicamente, e que tem uma adesão muito forte. Primeiro, o que eu acho muito legal do Android é pelo fato dele ser uma distribuição Linux, né? Eu acho que usuários de Linux sempre sonharam que o Linux fosse um sucesso mundial. Android está aí, maior exemplo, né? Basicamente, né? Só que hoje em dia, depois que o Google comprou o Android, passou a ser uma coisa por si só, não é mais o legado do Linux. Sim, com certeza, mas eles ainda utilizam-se dessa base. Eu acho que as pessoas adeptas ao software livre, se elas negarem essa carga que tem, também não é positivo. Mas, ao que parece, no ano que a gente está falando isso agora, 2018, não se sabe ainda se o Android está com os dias contados, porque a própria Google está desenvolvendo outro sistema operacional sistema operacional misto para laptop, para celular. Que é o Chrome OS, não é? Fuchsia. Ah, sim, porque O Chrome OS é só para laptop, que é um híbrido de laptop e tablet. Que é só nuvem, né, e tudo mais. O Fuchsia, ele pelo que os rumores e os vazamentos disseram, vai ser algo que vai tentar integrar os computadores do Google e os celulares. Então, um aplicativo funciona num celular, vai funcionar perfeitamente, vice-versa. E não se sabe ainda se planeja substituir os celulares com Android com isso, com o sistema Fuchsia. Como é que fala? É o próximo passo da versatilidade, que foi o grande
o grande ponto forte do Android. Sim, e o iOS se beneficiou disso também porque a Apple tinha toda a sua estrutura, né? A Nokia tinha um sistema operacional que já era morto, assim, né? O Symbian, ele tinha muitas limitações. Então, eram sistemas operacionais mais frescos, mais... Mas um dos exemplos mais toscos de como que a Apple, querendo ou não, acabou mandando e definindo quais seriam o padrão, pelo menos a partir do ano de 2007, para os smartphones, é os emojis. É um exemplo muito tosco, mas é como eles definiram. Porque os emojis, eles foram adicionados ao sistema e originalmente o Apple não tinha emoji. Só que eles perceberam que a venda de celulares para o público japonês não era muito presente, porque eles só... No mercado japonês eram muito populares aqueles celulares flip-flop, sabe? Que o chinelão assim que você abre. Então, e pra Apple tentar entrar naquele mercado que já era muito fechado e vender os celulares deles, tinham que naturalizar a galera com algo que já era deles. E eles usavam muito emoji no Japão, que era algo só japonês. E então a Apple aderiu isso ao próprio teclado e com isso acabou ficando escondido o emoji. A Apple ela aderiu ao próprio teclado a questão dos emojis para ter uma aderência ao mercado japonês e ficou lá escondido. Só depois de 1 ano ou 2 que a galera descobriu o que seria o mais influente dos emojis na época, que era o do cocô, que quem não quer mandar um cocô pro amigo. Então, com isso, ficou muito popular e todos os outros sistemas que queriam ser populares precisariam disso. Então o emoji só é presente hoje em todos os celulares por causa da Apple, querendo ou não. E é isso. Não me ligue a cobrar o celular. Se quer me conquistar, se quer me namorar. E chegou agora entre nós Guilherme Pires. E aí, senhores, como é que vão vocês? Nesse meio termo em que a Apple se destaca com o iPhone e também, ao mesmo tempo, o sistema operacional Android se desenvolve, a Nokia continua inerte utilizando aí o seu bonitinho Symbian, né? Mas aí, o que acontece? A Nokia ela já prevê a sua queda muito tardiamente, e acho que em 2012, né, que eles aderem ao Windows Phone. Não sei se... eles começaram com o Windows Phone 7, depois foram pro 8, que foi lançado em 2013. Só que o Windows Phone, eles necessitavam de uma certa coisa assim bem básica, né? Eles precisavam que os desenvolvedores aderissem a esse sistema para produzir os aplicativos. Não, mas olhando da perspectiva da época, era um sistema que estava surgindo, já tinha um amparo. Sim, eles teriam a exclusividade, que é um negócio que eu acho interessante. A Nokia sempre quis ser diferencial. E já tinha um amparo da empresa imensa que é o Windows. Então, assim, fazia todo sentido seguir nessa. Até porque o Android não era tão proeminente quanto é hoje. Então, na época, fazia completamente sentido. O que não fez foi eles não largarem o barco de maneira alguma. Mas, de certa forma, também, a Microsoft acabou enterrando o próprio Windows Phone, né? Porque tirou, depois que tudo aparentemente deu errado, não teve paciência para continuar vendo novas formas. Inclusive, o Windows Phone ele chegou a ser o segundo sistema operacional mais utilizado mais comprado em aparelhos, pelo menos aqui no Brasil, em grande parte das regiões, até porque não é qualquer um que compra um iOS. Mas assim, a partir de um certo momento eles tiraram a Nokia de nome, lançaram o nome Microsoft, que eu acho que foi uma burrice gigantesca. Ninguém sabe quem é a Microsoft, todo mundo sabe quem é o Windows, mas só sabe quem é a Microsoft quem é do meio. E por fim, a própria Microsoft, no ato de Desespero? Talvez de desespero ou também de foda-se, eles lançam o Windows 10, eles abandonam grande parte dos seus usuários que usavam o Windows 8.1 e enterram o Windows 10 também junto e não vai lançar mais nada. E aí os usuários ficam sem suporte, sem atualização e com cada vez menos aplicativos. Eu fui um usuário, um Windows Phone por muito tempo, porque eu sou
fã da Nokia, sabe? Deu pra sentir o rancor na sua fala, A minha família inteira usou Nokia por anos. Eu tive. Por tua culpa, né? Meu primeiro celular foi o Nokia N73. Eu perdi ele dentro do ônibus. Aí eu ganhei um Nokia 6131. Aí depois do Nokia 6131 eu tive um Sony Ericsson W200. Nossa, velho. Que tinha áudio. Aquilo era fino de... Em 2013. Eu achei um na rua. Tava andando aí, do nada assim, falei assim, que é esse negócio no chão? Tá parecendo um brinquedo. Na hora que eu fui ver, era um celular, velho. Falei assim, pô. Aí eu olhei, não era de chip na época, né? Era conta, celular conta. Peguei, podia fazer ligação à reveria. Aí o cara, né, bloqueou a conta, eu só fiquei com o aparelho, mas era massa demais. Aí volta aí o raciocínio. Mas o primeiro celular que eu comprei, de fato, que eu não ganhei, foi o Nokia Lumia 520, que eu comprei em novembro de 2013. Na época que eu era estudante de ensino médio, eu estava começando a fazer estágio. Aí eu trabalhei, assim, 2 meses para comprar um celular de R$500, porque ele era smartphone de entrada, mas ele tinha um desempenho muito bom. 4 meses depois eu fui assaltado, levaram meu celular. E aí eu comprei o mesmo aparelho dias depois, porque meu pai deu o dinheiro, porque senão... Mas aí o celular já custava R$360, meses depois, assim. Já ele teve caiu algum desconto. muito de nível. E aí eu continuei com esse celular durante 4 anos, eu tenho ele até hoje. E, basicamente, o que eu posso dizer? Um smartphone com Android dificilmente duraria durante todo esse tempo e de entrada. Então, eu acho que o Windows Phone tinha muito essa vantagem. O da minha namorada, até hoje ela usa, ele é de 2012. Assim, é um sistema operacional extremamente estável, leve, e que não demanda tanto hardware, e ele tem uma durabilidade muito maior. Agora, para você ter um smartphone Android, né, que funciona no sistema operacional Android, que ele tem uma certa qualidade de estabilidade sem travar, às vezes é coisa de 1 ano, 2 anos, e você tem que desembolsar uns R$2.000 para você ter um aparelho decente. Agora, com o Windows Phone, eu tinha um smartphone de entrada de R$500, que até hoje ele funciona e não trava, e tá com um amigo meu, porque agora eu tô com o Android aqui. E, enfim, basicamente é isso. O que a gente tem hoje? A gente tem uma Nokia que desapareceu, mas que vai voltar, que já retornou com o Android. Mas voltou muito fraca, muito enfraquecida. Sim, porque voltou enfraquecida e, além de tudo, com péssimas estratégias de mercado, né? Não lançou seu smartphone nos Estados Unidos, não lançou seu smartphone no Brasil. Não, mas para lançar nos Estados Ásia. Unidos é um problema à parte. Você precisa fazer negócios com as marcas de chip. E se as marcas definirem um negócio, você tem que seguir ele. Se não quiser seguir, o celular não sai lá. Porque não vai ter recepção de internet nenhuma, internet móvel. Então é um negócio à parte. Tem até a marca chinesa Huawei que não sai nos Estados Unidos. É uma marca boa, mas não sai por causa disso, sabe? É um ponto bastante a ser observado. Enquanto muitas pessoas elas dão valor ao status e ao que o iPhone representa em si, tem celulares, por exemplo, nem essa marca Huawei aí, ó, que são iguais de qualidade ou até superiores e por um preço mais acessível. Mas não tem uma questão de desempenho também? Porque, por exemplo, a gente pensa, o iOS ele é desenvolvido exatamente para aquele tipo de hardware, ele é adaptado para aquilo, então muitas vezes você tem um aparelho iOS, né, um iPhone que não tem um hardware tão eficiente, mas o desempenho dele assim, destrói alguns celulares com Android. Se ele não tiver obsoleto já, o iPhone é perfeito para uma pessoa rica. Perfeito, porque se você for rico, você tem um iPhone, você tem um Apple Watch, você tem um fone de ouvido Sim, da Apple. e tudo é integrado. Exatamente, você tem um MacBook, tudo é absolutamente integrado. Você recebe uma mensagem no celular, ela tá no seu computador, você pode ver pelo relógio também, é tudo muito integrado. Eu acho que os serviços da... Eu não vou falar do Android. O Android para mim o Android é uma base de uma base operacional muito boa de comunicação, porque ela atende às minhas necessidades em todos os aspectos. Ele trava, às vezes trava. Mas dos serviços do Google, que eu uso vários, eu acho que o único que eu não uso é o Google Music. Não, tem o Google Plus também. Que... O Google, quem usa o Google Plus? Pelo amor de Deus. Eu uso todos os serviços do Google que eu uso eu sinto que são muito bem integrados. Por exemplo, o Google Docs. Ele é um editor de texto um pouco limitado, só que ele atende bem às minhas exigências. Eu começo a escrever no celular, como eu faço várias vezes, e quando eu chego em casa,
já abro o Google Docs e escrevo no computador. Mesma coisa, escrevo no computador, eu abro o Google Docs, eu escrevo no Google Docs no computador, abro no celular, 2 horas depois continuo a escrever. O Slides Google é assim, o Google Sheets. Então, e também tem o WhatsApp Web, certo? Não, mas isso é algo... Mas isso é algo que começou depois de 2015, Você tá falando da 2016. história ainda. Não, eu tô falando só que isso começou depois de 2015 e 2016. Verdade. Com a Google tentando reproduzir o que já acontece na Apple, que é um sistema que eu não gosto de maneira alguma, mas tem muitas coisas que eu acho muito práticas lá. Você tava certo, de fato é integrado, só que é uma Não era tentativa... assim. É uma tentativa tardia de tentar fazer isso, algo que já é de lá há muito tempo, entendeu? Mas é de fato muito bom isso agora. O celular que eu tenho agora, ele é de uma marca chinesa que completamente desconhecida no Brasil. Até não tem suporte no Brasil, não tem loja. Então eu tive que comprar pela internet, se der problema, fudeu. Só que eu achei muito prático o celular porque ele é barato. A película que ele coloca sobre o Android criou em mim necessidades que eu não via antes. Sério. Porque ele já tem gravador nativo, já tem 1000 coisas nativas que no Android normalmente não tem. E são muito práticas, sabe? O explorador de arquivos dele é ótimo, é melhor do que o que tem no Android, naturalmente, que não é nada. Então, eu achei muito bom isso. E uma coisa que por mais que eu ache bom isso, eu acho que é tosca da parte do Android, que cada celular tenta fazer a sua versão do Android, e isso acaba separando muito todos eles. É o motivo que eu comprei o Moto G4. Exatamente. Ele era, como é que fala? Nativo ou não? Android puro. puro, né? Que é inclusive o Android que a Nokia usou no N8, né, no N7. O do Motorola colocou algumas coisinhas que não tem no Android puro de verdade, que é o do Google e da Nokia. Você pega o Google Pixel, ele não tem absolutamente nada que, por exemplo, um celular da Samsung tem. Que é o que eu odeio em celular da Samsung, por exemplo. Mas a Samsung, ela atingiu um ponto, assim, de que ela é a maior... Sim. Né? Mas o que eu não gosto é que celulares da Samsung, a película deles fica muito travada em pouco tempo. Então, não acho utilizável. Inclusive, eu tenho um amigo que ele tinha, na verdade, porque o celular dele já era, um Sony Z1, que era um aparelho muito, muito forte. É bom, mas os celulares da Sony não... E que acabaram, assim... Sim. Até hoje tem celulares da Sony. Ele estragou muito rápido, sabe? Sim. Ficou lento rápido. E olha que tinha um hardware muito bom, porque tinha um excesso de ADD11. Além disso, a bateria também foi o lixo. É sempre assim, dentro do contexto em geral, com a revolução tecnológica que vai acontecendo, ocorre muito isso. Perde-se em qualidade justamente pela questão da produtividade e dos ganhos. Porque, por exemplo, digamos que, sei lá, se eles fazem um smartphone perfeito, que dura aí vários anos aí, qual será a necessidade da pessoa substituir ele, o conceito da obsolescência programada, né? De que todo produto tecnológico ele só dura até um certo momento de que você vai comprar outro para substituí-lo. Não é à toa que eles falam que as coisas antigas duram, porque antigamente para ela ser atraente, para que ela fosse atraente para o consumidor, ela tinha que durar. E a renda também era um aspecto assim bem diferente, assim, o próprio costume, né, das populações. Mas falando do ponto de vista histórico, a obsolescência programada começou por volta de 1920. Sério? Que os fogões, por exemplo, você pega um fogão diante disso, até hoje ele tá lá inteirão, sabe? Uma geladeira tá foda. Geladeira com mais de 40 anos. Pois é, bicho, mas aí eles começaram a produzir mais, porque o mercado demandava, eles produziram tanto que causou foi uma das imensas causas da crise de 29. E pegaram esse conceito para aplicar tecnologia avançada. O que eu acho que pode dar problema no futuro próximo, mas tudo bem. Mas eu acho que existem algum certo tipo de produtos e marcas em que isso não se aplica. Fugindo um pouco à questão dos smartphones, por exemplo. Quando a gente fala de refrigeradores, minha mãe tem um refrigerador da Bosch que já tem 10 anos e tá praticamente novo, muito eficiente, mas foi um produto caro também, né? Então... A Motorola também passou por algo semelhante ao que a Nokia, porque teve o N3,
que foi um celular de muito sucesso e tudo mais, só que ela não conseguiu produzir nenhum celular que fosse atraente o suficiente para que outras pessoas comprassem. Então a Motorola ficou num limbo imenso até 2011, 2013, sabe? Sim, ela subiu muito. Sim, só voltou quando foi comprada pela Google. Mas vamos falar disso depois. Mas uma coisa, a Motorola, inclusive, até 2009, ela produzia uns celulares muito interessantes. Já produzia celular com touchscreen. Eu lembro que uma vez o meu tio tinha um Motorola A1200, eu acho, ou era A1600, eu não lembro exatamente qual era o modelo. Ele era um celular assim, primeiro, ele era totalmente touchscreen, ele era uma tela completa, ele tinha tipo um negócio de plástico que cobria. E assistir vídeos, assistir coisas assim, era fantástico. Embora, assim, o padrão, né, na segunda metade dos anos 2000 eram os malditos vídeos .3GP. Nossa. De resolução de 144 pixels, né? RMVBzão, né? Sim. Nossa, quando você tinha um vídeo em VGA, era o sonho. Inclusive, isso envolve até a própria questão das filmadoras, das câmeras, né? Se você tinha uma câmera digital que gravava a 480p, era um negócio assim absurdo no sentido de VGA. Hoje em dia não, hoje em dia o padrão é Full HD, né? Em alguns casos até 4K, mas era uma tristeza, era uma lástima, né? Vocês compararam, né, durante o tempo todo essa corrida, né, de adaptação do Android a certos conceitos que o iPhone introduziu, mas hoje eu enxergo que o produto, o smartphone com sistema operacional Android, na maioria dos casos, ele tem um tipo de público e o iPhone ele tem um outro espaço. Então, exatamente. Há um ponto de conflito, sim. Se você pegar, por exemplo, um S9 e o iPhone X, há de ver esses pontos de tensões somente em aparelhos, né, digamos assim, os tops de linha. Mas entre smartphones de entrada ou de consumo médio, é praticamente um ponto em que a Apple não tem sua penetração. A Apple começa a penetrar no público que já se dispõe a pagar mais de R$1.600 num celular. Que ela começa a penetrar no público que está disposto a comprar celulares antigos da Apple que já estão entrando no estado de obsolescência, que aí seja por status, seja pelo próprio sistema operacional que a pessoa está acostumada. Que a pessoa está disposta, mesmo que o celular tenha saído em 2014, a comprar um iPhone 5S, sabe? Aí a escolha fica entre isso ou um celular médio Android. Se a pessoa não se acostuma com Android, ela vai comprar, mesmo seja antigo, o Apple. Aquele negócio, o Apple, ele quase não dá problema, mas ele não tem, ele tem, como é que fala, capacidades ilimitadas. Ele não tem a mesmo tipo de câmera. Capacidades ele não tem nem um pouco limitadas, mas ele impõe restrições muito grandes. Exato, porque ele quer garantir que o que ele faça, ele seja prova de erro. Que ele faça parte de uma comunidade, né? Sim, ele estabelece a própria cerca, sabe? Mas ele tem capacidades imensas. Você pega o último iPhone, o chip dele, que A11, eu acho, o chip A11, ele é muito bom. Ele com 3 GB de RAM, e hoje vários celulares médios e bons, os bons vão até 8 GB de RAM. Sim. E ainda assim ele consegue superar muitos deles, porque o chip ele tem um proveito muito, muito bom. Só que o sistema operacional dele, ele impõe restrições que eu não consigo me acostumar com elas. Então, se você for uma pessoa que tem dinheiro, você consegue se acostumar muito fácil. Porque uma coisa que poderia facilmente ser contornada de maneira grátis no Android acaba sendo muito restrita no iPhone, a não ser que você esteja disposto a pagar para ter isso. E isso vai em diversos temas, não só em aplicativos. Para uma pessoa que faz muita edição de arquivos, como eu, consome muitos arquivos que precisam ser baixados na internet, que você precisa editar e tudo mais pelo celular, porque eu não tenho costume de usar computador, o sistema Android acaba sendo muito mais vantajoso. E aí eu já tenho que entrar na seara de qual película de Android usar. Porque nisso os celulares do Android eles se diferem muito, porque você pega um celular de uma marca OnePlus, por exemplo, que é outra marca chinesa, e Samsung, que é uma marca sul-coreana, é completamente diferente. Então você tem que analisar muito bem isso. Já o iPhone não, você compra sabendo quais são as capacidades dele e vai conseguir utilizar perfeitamente, independente de qual seja o modelo dele.
Em alguns aspectos, se você quer, por exemplo, uma gravação de vídeo mais eficiente, poucos smartphones que trabalham com Android têm uma qualidade de câmera que... Um dos poucos celulares que a maioria das pessoas concorda que a câmera consegue ser melhor do que a dos últimos iPhones são os celulares da própria Google, que é o Google Pixel. Esses celulares, a câmera acaba funcionando melhor do que a da Apple, não só pela câmera ser ter um sensor muito bom, como por ela usar muito de inteligência artificial para construir uma foto melhor. Mas em questão de câmera, por exemplo, os celulares top de linha acabam sendo todos muito parecidos. Muda pouca coisa, quando não só a questão de contraste de cor de uma foto. Só é pouquíssima coisa. Eu tô me sentindo um pouco intimidado porque o conhecimento técnico e histórico desses dois aqui é maravilhoso. E eu tô descobrindo, eu cresci ouvindo falar que, tecnicamente, o iPhone ele era muito inferior ao Android. Eu ouvi falar que você pega o iPhone X, ele tem as mesmas capacidades técnicas de um Galaxy S6. Não, nunca. Jamais. Então, se você for olhar, por exemplo, só a capacidade de RAM, com certeza, ele a partir do Galaxy S7, eu acho que já tem 4 GB de RAM. Então, por esse aspecto, de fato, ele é parecido, que o iPhone X só tem 3. Mas você olha o chip do Galaxy, que ele segue a linha Snapdragon, o chip Snapdragon acaba sendo, até o último, que é o 845, no ano de 2018, ele acaba sendo inferior ao chip A11 da Apple. Mas inferior para algumas poucas coisas. Normalmente para um uso genérico assim, eles têm a mesma performance. Eu vou quebrar a cara na próxima reunião de família, porque eu tenho essa briga Android versus iOS com o meu cunhado. E eu, pelo jeito, eu perdi essa briga antes de eu começar. O Android ele é muito bom para quem faz coisas, certas coisas. Desenvolvimento, né? Por questão de desenvolvimento. Não, mas eu defendi o Android usando os argumentos errados. O pessoal ficava me zoando por eu usar o Windows Phone. E eu falava pra eles... Eu te zoava por você usar Windows Phone. Esse aí tem que zoar mesmo. Mas basicamente, se você quer um aparelho que você não quer demandar um alto custo de uso e você só usa para usar o WhatsApp, para fazer ligação, para que você vai gastar num modelo de entrada Android que vai estragar em pouco tempo, sabe? É verdade. E um celular com Windows Phone, por exemplo, meu modelo de entrada, eu fazia muita coisa nele. Sim, tinha muitas limitações, porque nem tudo que eu queria fazer ele poderia, mas foi um celular que durou 4 anos. É um celular que valeu a pena pelo custo-benefício. E quando a minha mãe ela começou a ter contatos com o smartphone, porque ela é uma pessoa bastante aversa à tecnologia, eu não pensei 2 vezes antes de comprar um smartphone com o Windows Phone da Microsoft. Ele é muito receptivo para pessoas novatas. novatas. Ele foi R$220. É um aparelho dual chip, que ela precisava 1 GB de RAM, que aparelhos com esse valor geralmente não tem. E funciona plenamente com ela. E ela abre um monte de coisa assim dela, como ela às vezes não sabe fechar. O telefone não trava na mão dela, só trava quando meu irmão inventa lá de instalar jogos e tudo mais. Querer colocar GTA San Andreas, sabe, no celular. Porque eu não sei se vocês sabem, mas GTA San Andreas tem uma versão para Windows Phone de não sabia não. O pessoal colocou até GTA V, cara, pra celular. Enfim, tudo depende da questão do uso. Eu fico realmente muito triste pelo fato da Microsoft ter deixado de lado o Windows Phone, porque se eles tivessem talvez trabalhado melhor o nicho, eles teriam garantido ali o espaço. Mas eles já perderam a guerra. A Microsoft passou por um problema que a Nintendo passou também. Que independente de quanto eles trabalhem nisso, se não tiver a recepção e a aceitação dos desenvolvedores de aplicativos, não vai. Porque a Nintendo tinha jogos perfeitos produzidos por ela, mas não tinha ninguém mais querendo fazer jogo pro Nintendo Wii U. Nenhuma empresa queria fazer jogo, porque ninguém ia comprar. E então acabou morrendo um sistema que era o Wii U muito mais cedo do que devia, assim como morreu o Windows Phone. Por que você compraria um celular? Tô falando uma pessoa genérica. Por que você compraria um celular Windows Phone se ele não tem um WhatsApp? Entendeu? Verdade, mas isso... Mas aí, inclusive, eu acho que também juntava grande parte das frustrações dos usuários. Então, por exemplo, 2014 foi o ano que o Snapchat
começou a chegar ao público. Na verdade, sim, o Snapchat estourou em 2015, mas eu usei Snapchat em 2014. Vanguardista. Abandonei o Snapchat em 2014 porque eu achava um saco, não tinha ninguém e parei de usar. Depois que eu parei de usar, o povo começou a usar. Mas enfim, não tinha aplicativo. Pode usar muita coisa. Eu lembro que tinha um aplicativo de uso de Snapchat no Windows Phone. O Snapchat em si, oficial, nunca foi lançado. E os usuários, mas tinha usuários de Snapchat que usavam o Windows Phone. Mas chegou um momento que o Snapchat foi banido. Qualquer aplicativo que tivesse acesso ao Snapchat era banido da loja. Isso deixava os usuários putíssimos. Mas aí você olha, isso aí é só um usuário que está muito disposto a usar esse aplicativo. Sim. Você pega a sua mãe, por exemplo, que num celular Android, a amiga poderia falar, pô, baixa o Snapchat aí pra gente trocar umas fotos. No Windows Phone ela procuraria Snapchat, não acharia e ficaria por isso. Então, a não ser que você tivesse muito exposto para burlar isso, você não conseguiria. E é esse tipo de restrição que acaba fazendo que o sistema morra. E são aplicativos muito básicos. O Instagram do Windows Phone é o Instagram Beta. É um Instagram que você não tem como ver, por exemplo, o Direct. Então, se eu quisesse acessar Direct, eu tinha que geralmente instalar um outro programa chamado SixTag, que lá eu acessava o Direct, mas eu via as mensagens dos meus amigos, tipo, 6 meses depois que eles mandavam, sabe? Aí é realmente muito frustrante. E quando eu comecei a usar Android agora de novo, no início foi muito chato. Eu odeio o dicionário e o corretor do Android. Não, isso você pode tirar. Eles são péssimos. O do Windows Phone destrói, assim, estraçalha. O da Apple também é muito bom, mas isso aí é péssimo. Ele só parte dos gumes. Só passa a ser bom a partir do momento que você usa muito o celular, porque ele aprende suas próprias palavras. Que o celular parece não aprender, porque toda vez quando eu digito a letra E e dou espaço, ele já coloca acento automaticamente. Isso eu também. E eu corrijo o tempo inteiro o negócio. Como eu falei mais cedo, a internet foi a invenção do século XX, na minha opinião, e o smartphone foi a invenção do século XXI. Por quê? Porque o smartphone é o resumo. Toda e qualquer tipo de troca de informação, em qualquer formato possível na palma da sua mão. Você conversa, você manda texto, você manda vídeos, você manda desenhos, você manda códigos. E tudo ficou muito fácil. Não, e aí quando você fala em questão de compartilhamento, a gente pensa o seguinte: o aparelho ele tem tudo, em todos os aspectos. Com a conexão web hoje, que você tem o 4G, o 3G, que já tem uma velocidade de taxa de dados bem maior, você tá em qualquer lugar, no momento certo, com a câmera, e você tem os melhores vídeos de memes, de coisas absurdas que poderiam acontecer. Hoje o Luca, nosso querido membro do podcast, ele compartilhou o vídeo de um povo de uma igreja pentecostal quebrando tijolos e dançando, né, no momento super alegre. Não, esse vídeo é de 2015, o áudio tá estouradaço. Mas eu acho incrível. Tinha alguém ali no momento para fazer aquela imagem e isso tá entre nós. Se isso fosse em 2005, com certeza não estaria entre nós. 2005 só se virasse notícia e se tivesse algum cinegrafista entusiasta de tecnologia. Sim, eu lembro que teve os primeiros vídeos virais no YouTube, era assim, se um vídeo alcançou 1 milhão ou 500 mil, aí o povo falava, olha, esse vídeo fez muito sucesso, e aí passava um pedacinho do vídeo. Em 2013 teve o Opa Gangnam Style, que foi o primeiro a bater 1 bilhão de visualizações. E o primeiro a bater 2 bilhões. E agora, mais recentemente, você teve o Desgracito, né? Teve o Despacito, que foi muito mais rápido que o Gangnam Style, que conseguiu. E é uma música maldita, que não... Outro exemplo, muitos de nós estamos gravando isso pelo smartphone. Sim, com certeza. A gente só tem pelo gravador, smartphone, na verdade. Praticamente. Mas enfim, nós como Aspes, assim, fazemos o podcast sobre Asper, a gente tem sim as nossas particularidades, e uma das coisas que eu amo, assim, com relação ao advento da tecnologia, dos smartphones, é a questão da localização. Porque agora eu ando na cidade, eu posso até me perder, mas eu consigo me achar depois de novo. Se você não for roubado, você consegue. Sim, com certeza. Mas o Google Maps e o próprio Hero Drive, que era da Nokia, que funciona no Windows Phone, salvou minha vida, assim. Não, o Google Maps é muito bom, cara. Pra ir pra casa da minha namorada, que é numa região que eu nunca visitei na vida, eu só lancei o endereço no Google Maps, ele falou absolutamente todos os ônibus ou possibilidades de ônibus que eu poderia pegar. E as quadras que você poderia descer, né? Quantas quadras eu teria que andar, qual seria o horário que os ônibus passam, quando eu chegaria. E
tudo isso de maneira completamente integrada. E uma coisa linda e maravilhosa chamada Google Street View. Esse aí eu Porque confio tanto no Google Maps que eu não preciso usar Eu esse. preciso, às vezes, de visualizar o local em Talvez termos você de não tenha imagem ido, né? para poder me orientar. E o Street View facilita muito a minha vida nesse aspecto. Poxa, falando nisso, eu descobri que eu apareci no Street View. Descobri ontem. Olha só. E foi numa cena muito besta. Eu tinha uns 16 anos, tava esperando... Você deu tchauzinho pro satélite? Não, eu não vi ele. Então, não é satélite, é um carro. Um carro passando com a Meu câmera. Deus, eu só caguei no episódio. Não, aí eu tava esperando um ônibus pra eu ir pro colégio passar. Eu tava lendo com um cabelo grande ainda. E lendo no ponto de ônibus, aí o carro passou e eu não vi. E eu apareci lá, todo curvado no meio do ponto de ônibus. É que eu falo, da forma que você não apareceria no Instagram. Eu não... É, por aí. Eu confundi o Google Street View com o Google Earth. O que eu ia dizer aqui, que eu quase interrompi o colega aqui, é o seguinte: um dos pontos principais e inovadores do Google Maps, essa questão dessa funcionalidade dele, é que ele funciona melhor do que os próprios aplicativos de transporte coletivo em Goiânia. Sim. Uhum. Definitivamente sim. E os aplicativos são desenvolvidos pela empresa de ônibus. Você já sai do seu bolso no dinheiro das passagens. Perdão. Aí, inclusive, tinha um deles que eu, cara, sério mesmo, não sei pra que eu tinha aquela bosta, aquele aplicativo. Eu perdi 3 ônibus na semana, porque ele tava dizendo, vai passar tal horário. Eu chegava no ponto antes do horário pro ônibus passar. O ônibus já tinha passado. Nós estávamos discutindo um pouco antes do início do podcast sobre o vício nos smartphones. Aí os mais velhos falam, vocês viciaram nesse negócio, no meu tempo não era assim. No seu tempo tinha telefone, seus pais falavam isso do telefone fixo, sabe? No meu tempo tinha que mandar a carta, certo? Aí mais antigamente, no meu tempo tinha que gritar até você ouvir do outro lado do morro. Inclusive tem uma frase de Platão que fala assim: eu não entendo essas crianças, elas querem escrever tudo, não querem decorar como fizemos nós e os grandes antepassados. Cara, tem essa frase mesmo. Só que o Platão não escrevia, ele de fato falava. Eu sei, tá, obrigado. Whatever. Velho do céu, eu tô com vergonha demais dessa porra. Mas o que eu acabei de falar agora, eu não sei se é verdade, porque... Não, mas, mas há uma síntese no que você falou que faz muito sentido. Há um resquício de geracional de que quando ela envelhece, ela tende a menosprezar o novo que vem. Isso tem um vídeo muito bom pra quem, se alguém aqui souber falar inglês ou entender perfeitamente inglês. Que nós vamos linkar na descrição do Pode ser. Um vídeo de um canal chamado Vsauce, que ele fala sobre esse fenômeno e a descrição que ele dá é perfeitamente essa e o nome que ele dá é Juvenoia, que eu acho um nome perfeito pra falar em português. Isso, assim, é claro que não faz parte do tema, mas faz muito visto na música, né? Você tem gente que não consegue ouvir músicas lançadas depois de certa época porque acha que a música, ela piora com os anos, e que é uma balela. Inclusive tem os adolescentes do eu nasci na época errada, né? Eu fui um desses, eu não vou mentir. Eu acho que uma das coisas, assim, que mudou, pelo menos nos últimos anos, assim, a dinâmica social foi o WhatsApp. O WhatsApp é um negócio absurdo, assim, porque você já tinha um conceito do chat, mas o chat virou algo que está presente no smartphone, que é instantâneo e que está em todo lugar e que você não precisa agora chegar a um computador ou um notebook para fazer esse acesso, e você compartilha mensagens, vídeos, áudios, textos, documentos, tudo ali funciona, até arquivos executáveis. Sei lá, eu quero baixar um programa do Windows, manda um programa do Windows aí pra mim. Se você colocar o arquivo .exe lá, você consegue baixar. O WhatsApp é um negócio usado por muita gente, então ele tem uma demanda de dados muito grande, certo? Com servidores muito grandes. Eu queria saber por que o Facebook gastou tanto dinheiro para comprar e ele não monetiza assim. Antes o WhatsApp ele era monetizado, só que agora ele tem simplesmente todo o amparo do Facebook e o Facebook já ganha muito dinheiro com propaganda. O WhatsApp, a primeira coisa é que ele se popularizou muito e principalmente em países em desenvolvimento como Brasil, Índia, Bangladesh e China um pouco só, bem pouco. A China tem o próprio Tem. WhatsApp.
Caso vocês não tenham percebido, eu estou fazendo aspas com os mãos. Mas aí ele desenvolveu muito em países assim, porque em países assim o sistema de mandar mensagens geralmente era cobrado e era cobrado por um preço absurdo. No Brasil, até hoje, se você for mandar uma mensagem, dependendo do seu plano, você tem que pagar para mandar mensagem, coisa que citando, sei lá, Canadá, por exemplo, não, você não precisa pagar. E por isso que até hoje em países como esse, falando do Canadá, você não precisa, pelo menos não é tão proliferado quanto é no Brasil, o uso de WhatsApp, porque se você quiser mandar uma mensagem, você manda pro seu amigo pelo sistema de mensagem. Antigamente, para você mandar um SMS, era mais caro do que você ligar direto de um fixo, dependendo dos números, sabe? Era um negócio muito pesado. O que eu ia falando é que, pelo uso ser em países em desenvolvimento, eu imagino que se o Facebook monetizasse, por exemplo, passasse a cobrar, como era antes, tipo, com 1 ano de uso você precisa pagar. Passasse a cobrar assim, não teria muita adesão. Muita gente, muita gente que usa isso fala, pô, agora eu tenho que usar a merda do Telegram, né? Porque meu número já foi zoado. Assim, merda entre aspas, porque o Telegram é legal, mas não tem público. Exatamente. É tipo MP3 e FLAC. Você vai realmente usar um FLAC no seu computador? Pra que você vai usar um FLAC se você tem um MP3, sabe? Telegram tem uma proposta que eu acho muito legal, mas é zoado. Aí, ó. Nem sei o que é FLAC. Mas no Telegram, por exemplo, pra Android eu acho perfeito, só que ninguém usa. Tem como você mandar, por exemplo, aplicativos de instalação, ou arquivos de instalação de aplicativos pelo Telegram, mas pelo WhatsApp não tem como. Você não pode mandar, por exemplo, um APK, eu não posso mandar pra você pelo WhatsApp. E tem como você também, no Telegram, você ter toda uma questão de personalização, de guarda, de backup dos arquivos, muito mais fáceis e muito mais organizados do que no WhatsApp. Meu backup do WhatsApp tá tipo 2015, sabe? Não, se eu for baixar, eu vou ver cada conversa bonita. Eu guardo tudo do WhatsApp, mas o WhatsApp é muito ruim de você guardar as coisas. Demora 10 anos pra você poder fazer isso. Se você quiser consultar uma conversa, mesmo que você tenha backup dela, você atinge só um certo limite, você não lê mais nada. O Telegram, pelo menos até a última vez que eu usei, que já tem uns 2 anos. A última vez que o WhatsApp foi bloqueado. É verdade. O WhatsApp é tão importante no Brasil que quando ele foi bloqueado, virou aquela histeria, porque a economia do país parou. Foi 1 dia aproximadamente. Eu vi carro pegando fogo. Até o presidente do STF ligar, libera essa merda. Não, eu vi carro pegando fogo na rua. Foi um. Imagina quando o Wi-Fi cair. Eu tinha meu LOLzinho então eu ficava de boa. Meu Deus. O smartphone em si foi uma revolução, mas ele permitiu outras revoluções. Por exemplo, nós todos aqui vivemos a época da música pirata, certo? Sim. E a gente baixava a música pirata, não era porque era muito cara, também por isso, mas ela era muito difícil de ser acessível no formato do celular. Até porque o processo de compra digital do iTunes, ele começou a ter mais força, pelo menos aqui no Brasil, de 2012, né? 2011. A partir de 2014. Já era adulto já. O mercado físico no Brasil já tinha sido amassado, porque desde 99, 98 já vivia um processo de decadência ferrado. Só em 2014 passou a ser acessível a música no iTunes, porque antes era muito complicado você conseguir comprar, era só em dólar e o cara era 4. Então, quando eles viram que esse mercado estava aberto, aí eles passaram a abraçar ele. Que você não compra a música, você consome ela. Exato. E o Spotify, Audio, Deezer, Google Music. Cara, quando começaram esses serviços, a pirataria caiu lá embaixo. Sim. Mesma coisa com Netflix, HBO Go, né? Eu ia falar HBO Plus. HBO Go, Hulu, sabe? Assim, não foi que o preço barateou, isso ajudou também. Mas ficou acessível pra gente. Sim, a pirataria, muita gente especializada no assunto diz que é muito mais uma questão de... O povo pirateia não porque é caro, muitas vezes mas não só por isso, mas como também por conta do serviço que é ruim e inacessível. Nos jogos, a pirataria caiu muito com a questão do Steam, que passou a ser acessível e o preço também não ficou tão... Não, Steam é realmente importante. Como o colega falou, tem um vídeo que fala sobre a pirataria, fala dos primórdios, das máquinas de pinball. Cara,
Ah, meu Deus. Se você for parar pra pesquisar hoje na internet, você tem tudo dentro do smartphone. Então você pesquisa rapidamente e olha lá pra você ver. Fica como indicação, cara. Antes do Steam, cara, você baixava jogos, pirateia. Começou o Steam, você compra jogos que você nem joga. É assim isso, cara. Mas Tá baratíssimo. o Steam até hoje ele só é meio acessível pra galera de classe média e classe alta no Brasil. Mas eu conheço. E até hoje os dois países que mais pirateiam música, jogos e tudo mais é o Brasil e Rússia. Que são dois países muito... Rússia é o Brasil gelado. Ah, a Rússia tem o VK, já é um exemplo muito claro. Tem o quê? O VK é uma rede social, é um Facebook de pirataria. É o Facebook russo, sabe? Eles têm aquele servidor de artigos científicos pirata também. Pois é, então, a cultura pirata na Rússia e no Brasil deixou de ser só sobre acessibilidade, porque, por exemplo, a Steam ficou muito acessível para muita gente, mas muita gente também já estava tão acostumada que prefere o meio pirata, porque É pra cresceu testar nisso. primeiro pra ver se compra depois. Isso é uma coisa de conforto. Isso aí vai demorar, mas vai Sim, mudar. com o tempo isso muda. Mas até hoje muita gente que está acostumada prefere baixar pirata. O que você Não vai, eu acho que não vai demorar um tempo em que nós vamos não comprar celular, mas consumir, como você falou. A gente vai pagar uma taxa anual, mensal para as provedores de celulares e vão receber um celular a cada 3, 4 Ah, eu eu acho acho isso que- inviável. Ah, tô falando merda. Mas assim... Mais uma vez eu estou falando merda. Não, mas tem uma coisa do seu raciocínio que faz muito sentido com o que a Microsoft quer fazer a partir do Windows 10, que é o quê? Não ter mais um lançamento propriamente dito de um sistema operacional, e sim uma espécie de versões de um Windows que está sempre em construção. Ao invés de sim. você sempre reescrever do zero. No sentido, digamos assim, agora é tudo a partir de atualizações. Você Isso não é tem um verdade. produto novo. Isso é verdade. E isso é muito bom, porque aumenta demais o dinamismo, a celeridade. Você fideliza o cliente de uma Exato. forma mais Isso forte. já é presente no Android tem um bom tempo. Que a última grande mudança do Android foi do Android 4.1.2, eu acho, que era um Android... Aqui eu tô falando merda, com certeza, mas é o Android KitKat, para ele passar pro Android Lollipop, que foi o 5.0. Que mudou tudo. Não, é porque eu não sei qual foi o número do KitKat. Ah, sim, é. Eu não sei se é o 4.4.5. Não, é 4.4.5, é isso. Aí, desculpa interromper, só um segundinho. Teve essa última grande reestruturação e daí pra frente foi só pequenas coisas que foram mudando. Até hoje tá assim. E o Windows parece estar aderindo a isso. A Apple mudou bastante no último ano, mas não ainda sei tem se... muita resistência, né? Pois é, tem muita resistência a reescrever como é que ela é. Sempre foi assim. Ela sempre quis digitar e não ser ditada, Não, né? não foi sempre, porque ela mudou muito, só que aos poucos. E a Windows parece estar entrando nesse caminho também. A gente falou sobre a história dos smartphones, sobre o presente dos smartphones. Vamos falar sobre o futuro dos smartphones. Tava lendo uma matéria agora que a Microsoft está investindo pesado no sucessor do que seria dos celulares propriamente dito, dos smartphones, a nova tecnologia que fará eles se tornarem obsoletos. É uma espécie de óculos que você coloca ele, uma visão praticamente, basicamente o mesmo ângulo de visão que você tem dos seus olhos, que é 270 graus de amplitude, né? E aí você vai fazer tudo através dele. Mas esse negócio é interessante. É Microsoft Holo, eu acho que é de holograma. Sim. Eu acho que é esse o nome, não tenho certeza. É igual esse filme que saiu agora, Jogador Número 1. Não sei se vocês viram. Cara, aquilo ali vai se tornar uma realidade. Mas essa questão de realidade aumentada, não é? Sim, então é qual das... Esse aí é realidade aumentada, que você é uma película translúcida, então você consegue enxergar as coisas que estão ali. Mas a película ela vai ter uma tela que vai mostrar coisas interagindo com o seu meio ambiente ali. Realidade virtual é quando tampa tudo e cria um ambiente inteiro novo. Eu ainda sou muito cético com a aplicabilidade disso. Fora do videogame eu sou também. Falar nisso, não tem como a gente falar de realidade aumentada de smartphone sem falar de Pokémon GO. O smartphone permitiu que nós tivéssemos um ambiente de jogo
que nós sempre quisemos na vida real, que era O sonho de qualquer um. o sonho de qualquer um. Cara, não é à toa que quando o Pokémon Go saiu, ele ultrapassou o Pornhub em pesquisas no Google. Inclusive, no Twitter, o Pornhub falou parabéns ao Pokémon Go por ter ganhado o maior e importante ginásio de todos, a internet. Não, a minha mãe é a pessoa que mais jogou Pokémon GO que eu conheço. Nossa. Minha mãe tem 50 anos, até hoje joga. 2 anos depois que saiu, que não é muito. Qual é o nível que ela tá atualmente? Eu não faço ideia, mas ela tá muito boa. A mãe dele é o The Very Best. Ela chega no ginásio e dá uma surra em todo mundo. Exato. Eu não faço ideia do nível dela, porque eu quase não joguei, mas ela, que é uma pessoa que sequer teve contato com o jogo do Pokémon, ela assistiu só o desenho comigo, é a pessoa que mais ficou animada com o jogo. Eu acho muito surpreendente essa capacidade, essa permeabilidade que tem sobre as pessoas. Outra coisa importante sobre os smartphones é os aplicativos de transporte, Uber, 99 Pop. Eu tenho umas coisinhas pra falar mal do Uber, por mais que seja um aplicativo interessante para uso, eu não gosto da estratégia de comércio dele. Não, porque ele explora muito quem trabalha para ele, sabe? E Isso além eu já de ouvi falar. tudo, há uma tendência de que um dia o Uber vai mandar essa galera toda pra merda. Sim, é um negócio que ele coloca gente para trabalhar para ele e ele vai armazenando dados sobre tudo isso. E com isso ele tá... Que é o que a gente faz aqui, a gente produz dados de graça. Pois é, aí tá tentando montar um sistema pra... Já tem, na verdade. Agora eu sei pra que você Já tá vai testando casos automáticos. Exatamente. Agora eu Testar sei que o casos WhatsApp é de graça. Lembra de graça. Ganho de analítica. Aí está Não, mas o WhatsApp é uma coisa que eu confio no... Tem criptografia. Na criptografia dele eu confio, que teve muita gente que testou, olhou ali e disse que era real. Eu entendo, Sim. eu só queria fazer a piada. Engraçado do Uber, em 2000 a gente falava, não fale com estranhos na internet, não entre em carros de estranhos. A gente está em 2018. Você invoca um estranho pela internet e entra no carro dele. Em 2018 você tem páginas de memes e prints de Uber, sabe? Exato. Vários. Uber entregadores. Como é que você... Onde é que você tá? Chorando, sabe? Não, tem um que minha namorada repete toda hora, que é um diálogo tipo... licença, eu posso levar um cachorro no carro? Aí o motorista, é cachorro homem ou cachorro animal? É o cachorro. E aquele negócio, em que estado você está? Depressão constante. O que a gente pode resumir que o Otávio falou bosta demais, porque ele não faz ideia do que ele tá falando.